O palavrão é o atestado verbal da sua falta de controle. É a confissão pública de que suas emoções mandam em você e não ao contrário. E na maioria das vezes é também a prova de um vocabulário tão podre e tão pobre que você precisa apelar para a vulgaridade. E eu sei, metade de vocês que está assistindo já está se revirando os olhos, pensando: ah, lá vem o santinho, o cara tá querendo ditar o que eu posso e não posso falar. E a outra metade provavelmente está concordando, pensando: finalmente eu não aguento mais essa baixaria toda. Mas calma, antes que o primeiro grupo feche o vídeo e o segundo se sinta moralmente superior, eu preciso deixar uma coisa bem clara: a gente não vai falar sobre palavrão hoje, só pelo viés religioso. Sim, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, e nós vamos chegar lá, mas o problema do palavrão é muito mais profundo e lógico do que parece. É uma questão de autocontrole, de caráter e de inteligência emocional, que afeta qualquer um, seja cristão ou ateu. A gente vai analisar não só as palavras em si, mas a intenção por trás delas, e o que o hábito de usá-las diz sobre você e de quem você é de verdade. E vamos ser sinceros, a gente vive numa cultura que vende o palavrão como um selo de autenticidade. Falar palavrão é ser real, é falar na lata, é não ter papas na língua. A vulgaridade foi reembalada e vendida para nós como se fosse uma virtude, um sinal de honestidade. E se você não fala, você é o estranhinho. Nós somos pressionados a acreditar que um vocabulário sujo é um sinal de personalidade forte, quando na verdade é o exato oposto. E aqui a gente define o problema real, que, como eu disse antes, vai muito além da religião. O problema não é o som da palavra e a combinação das letras. Cara, isso aí não importa. O problema é a intenção por trás delas, que geralmente se resume em duas coisas: agressão ou preguiça. A primeira intenção é a da agressão. O palavrão é usado como uma arma verbal. É um jeito rápido e fácil de diminuir, chocar ou ofender alguém. É um ato de violência verbal disfarçado de liberdade de expressão. Bom, e a segunda intenção, que agloba muitas pessoas que falam: ah, eu falo palavrão só pelo costume e não pelo sentido da palavra. Isso é chamado preguiça mental. Usar um palavrão para descrever uma emoção complexa é como tentar pintar um quadro usando só um balde de tinta preta. É fácil e rápido, mas você perde todas as nuances, todas as cores, toda a beleza e a precisão da comunicação. Você terceiriza o seu pensamento para a palavra mais fácil e vulgar disponível, em vez de exercitar seu cérebro para encontrar a palavra certa. Tá, mas fica tranquilo que o objetivo aqui não é te entregar um dicionário de palavras proibidas para você nunca mais usar, como se você fosse uma criancinha. O objetivo aqui é te mostrar que abandonar o palavrão não é só sobre se tornar puritano, é sobre se tornar mais afiado, mais controlado e, acredite, mais inteligente. A gente vai te mostrar como abandonar essa muleta mental e começar a exercitar sua mente e seu caráter de verdade. Tá, mas antes aqui um alinhamento rápido, para deixar bem claro o que eu quero te passar aqui. Se você espera que eu te diga só: ah, palavras são proibidas, e que nada tem a ver, você está no lugar errado. Eu não acredito nessa conversa de que a sua fala não tem consequências. Ela tem, e são enormes. Ao mesmo tempo, se você quer um vídeo que eu só fique repetindo é pecado porque a Bíblia diz que é pecado, sem explicar a lógica, a beleza e a sabedoria por trás do mandamento, aqui também não é o seu lugar. Na verdade, pode até ser, né? Eu só quero que você mude esse pensamento. A nossa abordagem ela vai ser diferente. A gente vai mergulhar no porquê divino. Vamos entender que quando Deus nos orienta sobre nossa fala, não é para nos colocar numa jaula de regras sem sentido, mas para nos entregar a chave de uma vida com mais paz, mais respeito e finalmente mais poder pessoal. Beleza, então a gente concordou que a nossa abordagem vai ser mais profunda e focada no porquê. Para começar, a gente precisa primeiro demolir as desculpas que todo mundo usa para justificar o uso de palavrões. E são três argumentos principais, e os três mais frágeis do que castelo de areia. A primeira desculpa é mais comum: falar palavrão alivia a raiva. É uma válvula de escape. Essa ideia é um mito completo. Estudos de psicologia mostram que, embora soltar um palavrão possa dar uma sensação momentânea de liberação de dopamina, a longo prazo isso na verdade reforça os caminhos neurais da raiva. É como jogar um copo de gasolina num fogo pequeno. A explosão momentânea pode até parecer um alívio, mas você só tornou o incêndio maior e mais difícil de controlar. Você não está aliviando a raiva, está treinando o seu cérebro a reagir a qualquer frustração com agressividade verbal. A verdadeira força não está em explodir, mas em
ter autocontrole para você não precisar explodir. A segunda desculpa é a do filósofo de bar. Palavras são só palavras e o que importa é a intenção. E esse argumento se refuta sozinho. Se as palavras não tivessem poder, você não as usaria. Você escolhe uma palavra justamente pelo poder que ela tem. O poder de chocar, de ofender, de expressar uma emoção de forma extrema. As palavras são veículos. Elas carregam cultura, intenção e poder. Ao usar uma palavra vulgar, você está, querendo ou não, normalizando e participando de uma cultura de baixaria e agressividade. Você está poluindo o meio ambiente com essa palavra vulgar ao seu redor. E a terceira desculpa é a mais preguiçosa de todos, que é a de todo mundo fala e é normal. Desde quando ser medíocre e seguir a manada virou um bom argumento? Só porque algo é comum não significa que é bom, certo e inteligente. O comum é ser endividado? O comum é ser sedentário? O comum é ter relacionamentos fracassados? Você não quer ser o comum. A busca por uma vida melhor, por um caráter mais forte, é, por definição, buscar por ser incomum. Agora, que demolidas desculpas, podemos construir o argumento principal. E ele começa com um princípio fundamental que Jesus ensinou. E ele disse lá em Lucas, do capítulo 6, do versículo 45. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do coração fala a boca. Pensa nisso aqui. Jesus, ele está dizendo que a nossa boca é simplesmente o alto-falante do nosso coração. O que você fala não é um acidente, é um diagnóstico preciso de que você está acontecendo aí dentro. Se da sua boca saem palavras de raiva, de vulgaridade e de ofensa, isso não é um problema de vocabulário, é um problema de coração. A sua fala é um sintoma. Tentando parar de falar palavrão sem tratar o coração é como tentar curar uma infecção tomando remédio para a febre. Você pode até tentar aliviar o sintoma por um tempo, mas a doença continua lá dentro, te destruindo. A sua boca é uma fonte. Se a água que sai dela é suja, não adianta tentar filtrar a água na ponta da boca, porque você precisa limpar a fonte antes. E a carta de Tiago do Novo Testamento, ele leva essa analogia a um nível ainda mais profundo e confrontador, especialmente para nós, e por isso que eu quero trazer aqui para nós cristãos. E em Tiago, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, está ela. E ele escreve assim: com ela, a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Pode também a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Essa passagem, ela basicamente é um nocaute, e isso serve tanto para mim quanto para você, tá? Tiago, ele está apontando para nós a nossa própria hipocrisia. Como é possível que a mesma boca que canta louvores a Deus no domingo seja a boca que xinga o cara que te fechou no trânsito na segunda-feira? Como a mesma fonte pode jogar água tão pura e água de esgoto? Ele diz que isso é antinatural, é uma aberração, revela um coração dividido, um caráter fraturado. É a prova de que a gente ainda não entendeu que os homens que amaldiçoamos foram criados à imagem do nosso Deus, que os louvamos. É uma esquizofrenia espiritual. Então, qual a aplicação prática disso tudo? É entender que a nossa fala é uma parte crucial do nosso testemunho, da nossa vida como evangelho. O apóstolo Paulo nos dá a regra de ouro em Efésios, capítulo 4, do versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê a graça aos que ouvem. Vamos dissecar isso. Palavra torpe não é só um palavrão clássico, é como a palavra podre, corrupta, que rebaixa, que polui. E qual o filtro? A palavra que sai da boca deve passar por dois testes. Primeiro, ela vai promover edificação, ou seja, ela constrói a pessoa que está ouvindo ou a derruba. Suas palavras são tijolos ou marreta. Segundo, ela dá graça ao que ouvem. Graça aqui significa um presente, um favor. Uma fala é um presente para o ambiente ou é um fardo. Uma poluição sonora, por exemplo. A busca por uma fala limpa, portanto, não é sobre só seguir uma lista de regras para ser um bom crente. É sobre o desejo de ter um coração limpo, tão cheio das coisas de Deus, que a sua boca, como um alto-falante, não conseguiu fazer outra coisa a não ser transmitir essa pureza. É sobre entender que cada palavra que você diz é uma semente. Você tem a escolha de plantar flores
ou de plantar ervas daninhas no seu coração e nos da pessoa que está ouvindo você. Então, para resumir o nosso raciocínio, a gente entendeu que discussões sobre o palavrão vai muito além de um debate de pode ou não pode. Demonstramos que as desculpas de que ele alivia a raiva ou que todo mundo fala é mentira ou não serve, por exemplo. A questão central não são só as palavras em si, mas os que revelam dentro de nós. A sua boca é o termômetro do seu coração. Se a sua fala é consistentemente vulgar, agressiva ou preguiçosa, isso é um sinal de alerta de que sua fonte, o seu coração, precisa ser tratado e limpo. E no fim das contas, a sua boca é um dos territórios mais sagrados que Deus te deu. Você pode escolher usá-la como um pântano, um lugar onde só sai sujeira, crítica e vulgaridade que contamina o meio ambiente ao seu redor. Ou você pode escolher lavrar essa terra e cultivar como um jardim, de onde botam palavras que dão vida, que edificam e que dão graça a quem ouve. E a pergunta final não é quais palavras a religião me proíbe de usar. A pergunta tem que ser o que uma pessoa madura se faz é: a minha fala reflete o que Deus, que eu digo servir? Minhas palavras constroem ou destroem? A escolha entre ser um pântano ou ser um jardim é sua e acontece todos os dias.